Fala aí, moçadinha! Tudo legal com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus, tudo bem comigo. Vamos lá! Polinômio Sauce Detonation. Vai lá! Safadinhos. A álgebra teve um desenvolvimento interessante depois de um indivíduo chamado Cardano. Após as equações do segundo grau terem seu desenvolvimento, né, ele formatou as ideias para equações de terceiro e quarto graus. Muitas pessoas consideram ele um dos pais da matemática moderna por conta da sua obra chamada Ars Magna. Então ele deu início a uma outra era da álgebra e estudar equações acima do segundo grau. Então, olha essa bagaceira isso aqui. Isso aqui é um dos fatores do nosso estudo, não tanto assim, né? Isso aí é um polinômio de grau 7, mas entender esse tipo de ferramenta nos ajuda a construir respostas para o mundo atual, digamos assim. Né? Não vai ser uma equação desse tipo, mas vocês vão ver que a gente vai trabalhar com umas ideias bem legais de polinômios. Então, vamos lá. Considera um número natural n e os números complexos. Então, aí, ó, por que tem gente que discute por que os polinômios deveriam vir após os números complexos? Por que eles não foram estudados lá junto com as funções? Porque as respostas de algumas equações elas podem sair fora do conjunto dos reais. Então, esses valores, esses numerozinhos aqui, que nós chamamos de coeficientes também, eles constroem uma função desse tipo. Eu quero que vocês notem o seguinte, que a característica do polinômio é essa. Ó, né? Ele tem um número aqui na frente, né? Tem uma potência, a variável x aqui, já que é a variável que a gente vai mais trabalhar, né? X elevado a n, e o que acontece? N é uma potência, é um número inteiro. Né? Na verdade, é até importante que ele fosse natural somente como forma de definição. Tá? Mas tem outras situações, depois a gente explora isso. Mas olha o que acontece aqui, ó, n-1, n-2, chega aqui x ao quadrado, x e esse cara aqui que é o famoso termo independente. Então, esse tipo de configuração é um polinômio. Os valores que estão aqui na frente, sempre da variável ali, um número, alguma referência, são os coeficientes. O x, que está no conjunto dos complexos, é a variável. E isso aqui é uma coisa importante. Ó. O maior expoente de x é o que a gente chama de grau do polinômio. Tá? Então, aquele que eu mostrei no slide anterior era um polinômio de grau 7. Por aí vai a bagaceira. Mas está aqui, ó, px igual a 7. Isso aqui é um tipo de polinômio também. Ele obedece a essas duas condições anteriores, né? O grau dele, no caso, é 0. Já que ele está aqui, ó, ele só tem esse termo aqui, ó, famoso termo independente. Tá? Quando não tem x é porque o x é elevado a 0. Aqui, ó, é um polinômio do primeiro grau. O expoente aqui, ó, da variável, o maior expoente da variável. Esse aqui é um polinômio de grau 5. Tá vendo? Eu coloquei de propósito aqui uma raiz de 3. Você não deve ter medo desses números que estão aqui na frente, não. E o i, que é a unidade do número complexo. Tá bom? Bateu o olho no polinômio, uma coisa que você já precisa identificar é o grau dele. Legal? Guarda essa ideia. E quando x, o polinômio é igual a 0, não se define grau. Não se define grau. É importante falar isso. Não é que ele é grau 0. Ele não se define grau. Você poderia ter uma coisa absurda assim, por exemplo, ó, 0 vezes x elevado a 8. E aí eu posso dizer que esse polinômio é de grau 8? Não, porque esse 0 aqui, quando multiplicar, ele vai cancelar tudo. Sacaram a parada? Então, quando o cara é somente 0, sem nada mais, a gente diz que ele não tem grau. Não definimos grau do polinômio, para facilitar esse tipo de entendimento. Beleza? Então, moçada, o polinômio ele é definido como uma sequência de caracteres em que a variável vai diminuindo até zerar. Por isso que não é legal a gente pensar no número inteiro para o expoente, tá bom? Maquinem essa ideia aqui, ó, mentalizem isso, guardem numa caixinha ali que a gente vai usar bastante esse recurso.
Quando é que um polinômio é zero? A gente chama ele de identicamente nulo. Identicamente nulo. O polinômio vai ser zero quando todos os seus coeficientes são nulos. Só. E esse idêntico aqui a gente usa o símbolo de congruência. No caso do polinômio, a gente vai ver que a igualdade de polinômio é de uma natureza diferente da igualdade comum, porque tem várias condições. Então, para um polinômio ser zero, tem que todo mundo, a galera gambazada toda, dar zero. Aí você diz que ele é zero ou que ele é identicamente nulo. Olha esse exemplo aqui dos vestibulares. Foi modificado levemente, tá? Do MAC de São Paulo. Calcule os valores de M e NP para os quais o polinômio, esse polinômio bonito, vocês estão vendo aqui, ó, x3, x2, faltou o termo x1, mas tem o termo independente. O que tem que acontecer para que esse polinômio seja nulo? Tudo isso aqui, ó, esse aqui tem que morrer, esse aqui tem que morrer, e esse aqui tem que morrer. E a gente pode trabalhar com cada um deles separado. Se eu digo que 2m menos 1 é igual a 0, jogo 1 para o outro lado e depois passa esse 2 bonito dividindo, m então é igual a meio. M precisa ser meio para zerar essa parte aqui, tá bom? Zerei isso. Agora aqui, esse termo também tem que dar zero para ele ser identicamente nulo. Então, 5n menos 2 é igual a 0, jogo 2 para o outro lado e depois passo o 5 dividindo, ó, bonito. N vai ser igual a 2/5. Se o n for 2/5, zero isso aqui e ainda eu tenho que zerar também esse termo. Estão entendendo? Porque o símbolo aqui ele é uma igualdade tripla, é o símbolo de congruência. Porque é um monte de condições, não é só uma igualdade como cada uma dessas expressões aqui, ó. É uma igualdade tripla. Eita, pet. Então, essa geringonça aqui, esse último cara também tem que dar zero. Jogo 2p para o outro lado, sei lá, jogo 3 para o outro lado. Eu joguei o 3, passou negativo. E depois você passa, se quiser multiplicar por menos 1 aqui, vai dar menos com menos mais. E passa depois o p, o 2 dividindo, p vai ser 3/2. Polinômio identicamente nulo, não tem erro. Tem que zerar todo mundo, não pode escapar ninguém, um massacre total de números aqui. Beleza? Uma das coisas que mais aproxima o polinômio de uma função é a ideia do valor numérico. Na prática, o polinômio é uma função. Mas assim, vamos tentar não dar aquela ênfase. A gente sabe que a função é uma comparação entre dois conjuntos e que a função faz a relação do primeiro conjunto para o segundo. Ela pega valores do primeiro, que é o domínio, e transforma em valores do segundo, que é o contradomínio. A função faz gerar um outro conjunto que a gente chama de conjunto imagem. Na prática, então, gente, se nós substituirmos um valor para o x, a gente está achando o valor numérico de um polinômio. Então, aqui, por exemplo, olha só, eu tenho um polinômio 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Vocês estão vendo aqui, ó, o grau 2, grau 1, e aqui é como se tivesse o grau 0. Legal? E eu quero saber quanto vale esse polinômio por x igual a 4. Então, é fácil demais, ó. É só substituir o x por 4. Aonde? Em todo lugar que tiver x. Se tiver 16x aqui, você vai substituir cada um deles por 4. Deixa de preguiça e parte para destruição e não sei o que. Vamos lá. Aqui, ó, 4 quadrado, 16 vezes 2 dá 32. 3 vezes 4, 12. 32 vezes 2 dá 20, mas é 25. Então, o valor numérico do polinômio para x igual a 4 é o número 25. É muito legal, muito divertido, pessoal. Vamos de paixão. Isso aqui, então, gente, ó, é o valor numérico, a resposta dele. Eu quero saber o que o polinômio me devolve quando x for 4. Se nós associarmos isso aqui ao estudo das funções, ó, esse 4 e 25 formam um par ordenado. E, na prática, ele vai ser um pontinho do gráfico que constrói a esse polinômio. Tá bom? É por isso que a gente diz aqui, ó, que o valor do polinômio é a imagem. Tá vendo? Associando ainda aquele recurso de função. É o que sai do polinômio, a resposta dele é o valor numérico. E em termos de conjunto, lembra? Domínio, imagem. Domínio, imagem. É o que sai do polinômio, é a imagem. Então, generalizando a ideia, ó, você tem um polinômio, aquela geringonçona todinha, ó. Tá vendo aqui, ó? X elevado a n, n menos 1, isso aqui é 10, vai ser 9, 8. Ele vai caindo até chegar ao zero, que é o termo independente. Legal? Quando você substitui esse aqui por um alfa, o x por um alfa, você acha o valor numérico do polinômio.
Ou seja, tá vendo? Eu botei aqui de vermelhinho para não confundir o alfa com o A. Tá aqui, ó. Respondeu isso aqui é o valor do polinômio. Se você quer achar esse tipo de coisa, eu até coloquei em negrito aqui, porque é muito comum, quando aparecem as coisas de polinômio, pedir qual é a soma dos coeficientes? O que são os coeficientes mesmo? São aqueles numerozinhos que estão aqui na frente. Ó. Então, se você quer achar a soma dos coeficientes, já estou dando a dica aqui direto. Ó. Você quer somar todos os coeficientes, tem lá 11x à quinta, 10x à quarta, né? Não sei o quê. Você quer saber quanto vale a soma de todos os coeficientes? É só substituir o x por 1. Tá aqui, ó. Substituiu por 1, vai sumindo, tudo vai dar 1 aqui, 1, menos 1, tá? Fechou. Você acha a soma dos coeficientes. Se o alfa é igual a zero, isso aqui a gente já fazia para as funções. Como é que você encontra o termo independente de uma função? É só substituir o x por zero. Então, se o número que você está querendo usar é zero, você está achando o termo independente. Ó. Na prática, você vai zerar tudo isso aqui, ó. Tá? Você vai zerar tudo isso aqui, ó. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Em todo lugar que tiver x vai dar zero. Quem que não vai dar x? É esse cara aqui, que é o termo independente. E outro nominho que tem muito comum e é bom não confundir esses dois. Beleza? Ó, quando o alfa é zero, ou seja, está substituindo o x por zero, você acha o termo independente. Em outras palavras, você acha esse carinha aqui. Agora, se você substitui um valor e o resultado, o valor numérico do polinômio é zero, a gente chama ele de raiz ou zero do polinômio. É a resposta do polinômio que dá zero, não é substituir o x por zero, entenderam? Se você quer achar o termo independente, substitui o x por zero. Se você quer achar quem zera a função, aí é o valor de x que você precisa descobrir que faz o polinômio virar zero. É o mesmo recurso que a gente usava lá na equação do segundo grau também. Então tá aqui, isso é uma equivalência, ó, que a gente pode usar ele nesse e nesse formato. Se você sabe que A é a raiz, é porque substituindo alfa, na verdade, né, ele dá zero. Ou se você sabe que o valor do polinômio para alfa dá zero, é porque o alfa é a raiz. Legal? Pronto, aí umas brincadeirinhas básicas aqui para a gente começar a destruição com polinômios. Ó. Eu tenho um polinômio, isso aqui é um polinômio de grau 3. Guarda esse negócio do grau, isso é muito legal, é muito tranquilo, é bonito, lindo. Eu quero achar P de 2. O que é isso? É o valor numérico. O que o polinômio me devolve quando x for 2? Então, cara, não tem moagem. Vai ficar 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, não sei o que, 2 e 2. Tá vendo? Todo lugar que tiver x, substitui o 2. Aqui vai dar 8 mais 8 menos 2, vai dar 16 menos 3, que é 13. Então, o valor numérico desse polinômio para o x igual a 2 é 13. Beleza? Determine se existirem os zeros ou raízes do polinômio px, que é x ao quadrado, menos 5x mais 6. É muito divertido. Tem gente que olha para esse negócio e vai para o Bhaskara. De novo, moçada, em vídeos anteriores eu já disse isso. Vale a pena você guardar a técnica da soma e do produto. Isso aqui, na verdade, é uma das relações de Girard, que é tema dos polinômios. No próximo vídeo, acho, no último vídeo de polinômios, em algum vídeo de polinômios eu vou falar das relações de Girard. Então, ó, eu não pensaria nem duas vezes. A soma das duas raízes, ó, as raízes eu quero colocar aqui nos quadradinhos. Vai dar esse cara com sinal trocado, ou seja, aqui é menos 5, tá? O menos ficou aqui, ó. Aqui vai dar 5 positivo. E quando você multiplicar as raízes, vai dar 6. Então, pensa comigo, eu quero dois números que quando eu multiplico dá 6 e quando somo dá 5. Se você faz 6 vezes 1, 6. Mais 6 mais 1 vai dar 7. Então, eu quero uma outra multiplicação. A minha dica sempre para a moçada é comece com a multiplicação. Que números que você conhece que multiplicados dá 6? Ou a 6 e 1 ou a 2 e 3. Então, eu testaria logo 2 e 3. Porque quando eu somo 2 e 3, dá 5. Fez as duas coisas, não é 5 e 6, gente. Por favor, não é 5 e 6 a resposta. Não é. É 2 e 3. Esse é um conjunto, então, ó. É um polinômio de grau 2. Ele tende a ter duas raízes já. A gente dá mais detalhes sobre esse teorema que a gente chama de fundamental da álgebra. Terceiro, calcular o m pertencente aos reais para que o polinômio m² menos 0,5 seja do terceiro grau
do segundo grau ou do primeiro grau. Então, o grau do polinômio está associado ao que mesmo, moçada? A esse cara aqui? Não, ao expoente máximo poderosíssimo. Então, pensem comigo. Se eu quero que esse polinômio ele tenha grau 3, isso aqui não pode dar zero. Concordam comigo? Eu fico esperando, às vezes, o pessoal responder. Concordam? Tem que concordar, porque é verdade. Tá? Concordem com a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Safadinho, vamos lá. Então, esse cara aqui precisa zerar. Pensa comigo, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o grau 3. Esse aqui não pode zerar, na verdade. Então, se eu escrevo que m-1 não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, jogo 1 para o outro lado, você vai ter que m ao quadrado é igual a 1 e que m, na verdade, vai ser a raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, pensa comigo. Se eu substituir o m por 1, vai dar zero. Não pode, pecado é feio, Deus castiga. Se o m for menos 1 ao quadrado, vai dar 1, também vai dar zero. Então, para que o polinômio seja do terceiro grau, o m não pode ser 1 nem menos 1. Para que ele seja do segundo grau, aí, olha só, já é o contrário da letra A. Por quê? Para que ele seja do segundo grau, eu tenho que zerar isso aqui, ó. Porque eu não quero esse grau, eu quero que ele tenha esse grau. Então, esse cara tem que dar zero e esse aqui não pode dar zero. Então, como é que a gente estrutura isso? Vamos primeiro pensar aqui, né? A gente já sabe que se o m der 1 ou menos 1, vai zerar o da frente. Mas eu preciso que não zere o de trás. Para não zerar o de trás, eu digo que m mais 1 é diferente de zero, ou seja, o m é diferente de menos 1. Safadinho. Se o m é diferente de menos 1, beleza. Só que, se ele for um outro número, 2, se eu colocar o 2 aqui no m, eu teria que colocar ele aqui também. Aí o 2, ele não vai zerar aqui. Então, o que eu faço para não zerar aqui e zerar aqui? Vocês viram que o menos 1, se eu colocar menos 1, ele dá zero aqui, mas ele também dá zero aqui. Para ele ser grau 2, gente, repito, esse aqui não pode zerar e esse aqui tem que zerar. Então, não é 1 e menos 1 que faz dar zero no primeiro? O menos 1 também zera o segundo. Então, a minha resposta, a única chance desse troço ser grau 2 é se o m for exatamente 1. Porque aqui eu teria 1 mais 1, ia ficar 2, e aqui daria 0. É a única chance. E, para fechar, como é que eu descubro quando é que esse carinha dá o primeiro grau? Para ele ser do primeiro grau, eu tenho que ter só esse grau aqui válido, ou seja, esse aqui vai morrer e esse aqui também. Nós já vimos pelas duas respostas anteriores que tem um valor que faz isso. Quem que é? É o menos 1. Se o m for menos 1, ele dá zero aqui e dá zero aqui e sobra só esse aqui. Então, ele é um polinômio do primeiro grau, né? Legal? Gostaram? Tem mais coisa pela frente, vamos lá. Bora lá, por exemplo 4. Sabendo-se que menos 2 e 3 são raízes desse polinômio, você está vendo que aqui tem um polinômio incompleto, né? Assim, incompleto por quê? Porque ele tem o x3, aí está faltando o grau x2, mas ele tem o x1 e o termo independente. Calcular os valores de A e B. O que quer dizer mesmo aqui, moçada, que o polinômio, esses dois valores são raízes? Quer dizer que eu vou substituir o x por zero e vai dar isso? Não, safadinho, é justamente o contrário. Quando você substituir menos 2 aqui, o resultado do polinômio dá zero. Certo? Então é isso. Esses dois valores, quando trocados pelo x, vai fazer o polinômio zerar. Então, não tem muito o que fazer. Ó. Menos 2 ao cubo, a vezes menos 2, você já obtém menos 8 menos 2a mais b. Dá uma equação. Estão vendo que o a e o b estão aqui coisinha diferente para ficar mais bonitinho. E o 3, quando o x for 3, 3 ao cubo 27, 3a mais b, eu tenho uma nova equação. Agora lascou. Mas como sempre, vocês estão vendo o b aí, olha o b que safadinho. Tem um positivo e outro negativo. Se eu subtrair os dois, o b vai morrer. Ai, que legal. Você já mata ele, ó, esse com esse.
Aqui eu tenho menos 8 com menos, tá? Tem um menos aqui, 27 vai dar menos 35. E menos 2 com menos 3 dá menos 5A. Esse 35 vai passar positivo, 35 por 5 é 7. Achei o valor de A, o que eu faço? Ai, meu Deus, que sofrimento, achei o A. Substitui na equação mais fácil, é a de cima, joga o A que é menos 7. Menos 2 vezes menos 7 vai dar 14 positivo, 14 menos 8 vai dar 6. E quando eu jogar o 6 para o outro lado, ele vai passar menos 6. Sabe o que é muito legal nessa parada de polinômios? É que você pode fazer a prova real. Substitui os valores de A e B e depois você substitui o x por menos 2 e 3. Você vai ver que vai dar zero. O cara vai dar zero. Faz. Ah, professor, como é que eu faço para saber se está certo? Tira a prova real. Substitui os dois valores. Cria um polinômio bonito, né? Aqui esse é menos 7, o A é menos 7 e o B é menos 6. E depois substitui os dois valores de novo. Tem que dar zero a resposta aí. Confirmado. Bonito, lindo. Mais um exemplo. Seja um polinômio px do segundo grau, sabendo que 2 é raiz de px e que p de menos 1 é igual a 12 e P de 6 é igual a 0, calcular P de 3. Aí ferrou, meu Deus, aí lascou. Mas vamos devagar. Primeiro, quando alguém te falar em algum momento que um determinado polinômio é do segundo grau, o que você vai imaginar? Que? Não é isso? Ax², ele tem o grau 2, ele pode ter o grau 1 e o termo independente. Depois a gente volta aqui, ó. Então são 3 informações, certo? A primeira, que 2 é raiz. Depois que 1 menos 1, o valor dele é 2 e 0 é 6. Eu usei essa primeiro, por quê? Porque quando x é igual a 0, eu acho o termo independente. Olha que legal. Você vai zerar aqui e vai zerar aqui. Você já sabe, então, ó, que c é igual a 6. Você já acha o termo independente. Quando x é 2, a resposta dele é 0. Estão entendendo? Nesse aqui dá para ver claramente que tem uma diferença entre o que é raiz e quando a gente substitui x por 0. A raiz é quando o resultado do polinômio é 0. Notaram? Então pronto. Ó. Vai fazer aqui e ainda tem a terceira opção, que é quando x é menos 1, o valor do polinômio é 12. Quando x é menos 1, tá vendo aqui? Ó, 12, o resultado do polinômio. Cara, então, pau na máquina. Eu tenho um sistema com 3 equações aqui para resolver. Ó. A primeira já resolvemos. Já sabemos que C vale 6. Você pode voltar aqui. Aí você não usa a primeira parte lá, né? Essa é o P. A gente usa só esse aqui, que é igual a 0 e que é igual a 12. Ó. Substitui aqui. 2² vai dar 4. E 2B. E o C, que eu já sei que vale 6. Vamos sofrer não, ó. Já substitui logo. Estão vendo aqui? Até se quiser dividir por 2 aqui dá. Aqui embaixo, ó, 1 menos 1 e o C que vale 6. Tudo isso é igual a 12. Pega essas duas equações e resolve. Não tem segredo. Não tem segredo. Se quiser, tivéssemos simplificado por 2 aqui, ó, nesse passo, você já teria uma equação bem legal. Mas a gente pode fazer agora. É pegar a equação de baixo, por exemplo, e multiplicar por 2. Então, acompanha comigo. Ó. 4A mais 2A vai dar 6A. 2B menos 2B, morreu! E 6 mais 2 vezes 6 dá 12, vai dar 18. 2 vezes 12, 24. Então, ó, 6A, 18, 24. Quando jogar o 18 para lá, ele vem negativo. Vai dar 24 menos 18 é 6 e o 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Achamos o A que é 1, aí você volta em qualquer equação, eu voltei na segunda já substituindo o A por 1, menos B mais 6. Joga aqui o 7 para o outro lado, ele vem negativo, vai dar 12 menos 7 que dá 5, só que aqui é menos B, certo? Menos B que é igual a 5, e a gente conclui que B vale menos 5. Depois que eu já achei A, B e C, eu posso construir o polinômio. Ó. Substituir o A por 1, o B por menos 5 e o C por 6. E agora nós vamos fazer o que o problema está pedindo. Eu vou usar o polinômio pronto para calcular o P de 3. O que é o P de 3 mesmo? 3² mais 5 vezes 3 mais 6. Vai dar 9 menos 15 mais 6. É 0. Incrível, né?
a gente já sabia disso, que o exemplo que eu fiz no outro slide, eu tinha exatamente x² menos 5x mais 6, e as raízes eram 2 e 3. Não é legal? Então é isso, moçadinha. Por enquanto é só a ideia de polinômios, de introdução. Próximo vídeo vamos falar das operações. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.